Coisas que eu não acredito que eu ainda preciso explicar em 2025 sendo nutricionista, parte 5, se eu não me engano. Vou falar bem devagar para ver se vocês entendem. Suplementar nutrientes não é a mesma coisa do que consumir nutrientes a partir dos alimentos. Gente, o vídeo é esse. A biodisponibilidade dos nutrientes via suplementação é muito menor do que a biodisponibilidade de nutrientes a partir da matriz alimentar, dos alimentos que a gente come. Porque quando você come uma banana, você não está comendo potássio e fibra. Está comendo uma banana, que é um alimento que contém uma série de nutrientes, dentre eles potássio e fibras. E os diferentes compostos dos alimentos, os macronutrientes, micronutrientes, os compostos bioativos, eles têm um efeito sinérgico que funcionam no nosso corpo de uma maneira muito diferente do que quando a gente simplesmente isola esses nutrientes e consome. E no caso do multivitamínico, especificamente, existe um probleminha de que quando você consome dosagens muito altas de um nutriente, a maior parte deles não vai ser absorvida, e quando você coloca praticamente todos os micronutrientes em uma cápsula só, esses micronutrientes eles competem pelo local de absorção no nosso intestino, e acaba que a gente não vai absorver e assimilar muito bem a maioria deles por conta disso. Quando a gente consome os nutrientes via alimentação, pela própria composição da refeição e do tempo de digestão, a gente tem uma absorção e um aproveitamento muito melhor desses nutrientes do que via alimentar. Só que além disso, gente, a alimentação saudável não é uma alimentação onde você bate a quantidade de tudo que você precisa no dia. Uma alimentação saudável é aquela que oferece benefícios à sua saúde, como por exemplo a redução do risco de alguma doença. E nas melhores evidências que a gente tem hoje, a gente já sabe que o consumo regular de frutas e vegetais, principalmente em quantidades a partir de 400 gramas por dia, tem uma relação dose dependente de quanto mais você consome frutas e vegetais, menor é o seu risco cardiovascular, por exemplo. O que não é o mesmo efeito que a gente observa com a suplementação contínua de multivitamínicos. Apesar da suplementação ser até útil para a gente corrigir algumas carências e inadequações de nutrientes, eles não vão ter o mesmo efeito de reduzir o nosso risco cardiovascular como é quando a gente consome frutas e vegetais. Além disso, também o consumo regular e mais alto de frutas e vegetais, ele protege contra o desenvolvimento de diabetes e também ajuda na manutenção do peso perdido para quem já passou por um processo de emagrecimento. E é importante a gente falar sobre isso porque o conhecimento científico ele é contraintuitivo, é por isso que a gente precisa testar as hipóteses. E infelizmente, ou não dá pra gente simplificar a nutrição e resumir simplesmente a atingir as necessidades diárias de micronutrientes. Quem resume a nutrição a isso ou é muito burro ou muito mal intencionado.